Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem peço encarecidamente, embaixador, que nos ajude a compreender qual é a posição de Donald Trump sobre a faixa de Gaza. Havia um obscuro secretário de Estado do Tesouro americano eh, que, que não ficou, o nome não ficou na história, mas a frase que ele disse ficou na história aqui há muitos anos. Ele disse: o que é bom para a General Motors é bom para os Estados Unidos. Portanto, o que nós concluímos com Donald Trump é que, em primeiro lugar, é a continuação da validade dessa mesma tipo de afirmação relativamente àquilo que são interesses privados sobre enfim, a própria política americana. O que se passou, eu acho que este programa vai para o ar quando muitos comentários já tiverem sido produzidos relativamente a esta questão que eu vou mencionar. O que se passou na noite de ontem nos Estados Unidos é, digamos, um tremor de terra sob o ponto de vista da afirmação por parte de um líder internacional da importância de um presidente americano relativamente àquilo que é a prevalência do direito internacional e, mais do que isso, a prevalência do que nós pensávamos ser a proibição do direito de saque. Tão simples como isso. E, portanto, o presidente norte-americano ontem, na conferência de imprensa que deu ao lado de Benjamin Netanyahu, ao referir-se sobre aquilo que considerava ser a solução para a faixa de Gaza e, em geral, também para a questão global do Médio Oriente, afirmou muito simplesmente que os americanos estavam dispostos a tomar a faixa de Gaza, a tomar conta da faixa de Gaza, a expulsar de lá, não se sabe bem quanto, que é o número de palestinos que ainda são vivos, apesar de tudo serão mais de quase 2 milhões, 1,5 milhão ou 2 milhões, até agora só morreram, só entre aspas, cerca de 50 mil durante os ataques israelitas no último ano. E, portanto, o que se passou ontem é um momento, eu diria, fundacional de uma nova ordem internacional que eu não digo que é totalmente inesperada, porque com Donald Trump nada é inesperado e tudo é inesperado, mas que de certa maneira nós não estávamos habituados a ver titulada por alguém com a responsabilidade do grande líder da grande potência mundial, da grande democracia mundial, do grande aliado de uma potência, digamos, do bem como é a União Europeia e como são os países ocidentais, e, naturalmente, poderíamos ouvir uma coisa daquele género de um líder, tipo o líder da Coreia ou qualquer coisa do género. Agora, dito por Donald Trump, isto tem não só a gravidade que tem, mas a importância que tem. E esse é que é o ponto relevante nisto. Dito por Donald Trump, isto significa que atrás de si há uma vontade americana. Nós não sabemos depois como é que funcionam os checks and balances entre as várias instituições americanas, disposto a criar uma nova ordem. E a nova ordem ficou mais ou menos desenhada relativamente ao Médio Oriente e respondendo diretamente à sua pergunta. Umas horas antes desta conferência de imprensa, Donald Trump pegou num lápis e disse: Israel é isto, o Médio Oriente é isto, não pode ser. Portanto, a noção que há é que aquilo que se chama em língua inglesa o Greater Israel, um Israel maior, o Israel bíblico, digamos, que tem o direito de se expressar localmente. Portanto, nós sabemos que dentro dos Estados Unidos, republicanos e democratas, há um sentimento muito favorável a Israel e, mais do que isso, um sentimento muito favorável a que sejam criadas condições à segurança de Israel, independentemente do direito dos outros. Este é que é o ponto. É porque todo o mundo considera, todo o mundo ocidental e não só, mas aquele que está representado nas Nações Unidas, que Israel é uma realidade desde 1948 que tem que ser preservada e, mais do que isso, tem que ser encontradas soluções em matéria de segurança que permitam ao Estado israelita permanecer de acordo com as regras internacionais. Ora bem, eu volto a dizer uma coisa que já disse aqui há tempos. Se alguém disser, um israelita neste momento, um oficial israelita, alguém do governo israelita, que é favorável à manutenção de Israel com as fronteiras que lhe são reconhecidas pelo direito internacional, passará, junto dessa pessoa, por um inimigo de Israel. Porque Israel não considera que as fronteiras que lhe são definidas pelo mundo internacional, digamos, existam.
E, portanto, Trump ontem disse claramente que está disponível para dar a Israel mais espaço. Repare que, curiosamente, Benjamin Netanyahu, nesta conferência de imprensa, teve o cuidado de não subscrever totalmente as posições de Trump, como quem diz, esta é uma responsabilidade americana, se os americanos estão a dizer isto, não sou eu que estou a dizer isto, portanto não podem ser assacadas responsabilidades relativamente ao modo como os americanos estão a pronunciar sobre Gaza. Mas, e volto a sublinhar aquilo que tem sido sublinhado e não suficientemente, os israelitas estão neste momento a trabalhar, digamos, operativamente e militarmente na faixa da margem ocidental do Jordão, a chamada Cisjordânia, Judeia de Samaria, como lhes chamam os bíblicos, no sentido de criar as condições mais difíceis aos palestinos que ali estão, e estamos a falar também de mais 1 milhão e tal. E, portanto, o que nós estamos a assistir é, vamos ser claros, com toda a limpeza da linguagem, é uma limpeza étnica daquela região, que no caso de Gaza já entrou, digamos, numa dimensão de genocídio particular, ainda limitado, se considerarmos 50 mil pessoas não é muita gente, e portanto estamos a ver a grande potência mundial a subscrever isso. E agora vamos ver como é que o mundo se comporta. Nós já tivemos uma reação por parte de Lavrov, do ministro dos Estrangeiros russo, mas nós percebemos que a Rússia não tem nesta matéria, digamos também, uma autoridade grande para se pronunciar. Vamos ver como é que a União Europeia, essa entidade do bem, que gosta de dar lições ao mundo relativamente aos princípios e valores, é capaz de afirmar, relativamente a uma tomada de posição dos Estados Unidos tão aberta, tão blunt, tão escancarada, por assim dizer, é capaz de afirmar, digamos, o direito, os princípios de direito que tem vindo a defender no plano internacional. Veremos se tem coragem para isso. Provavelmente não terá, até porque Trump poderá sempre explicar que a Europa ou aceita a decisão sobre a faixa de Gaza ou o levará com taxas e tarifas aduaneiras especiais. Eu não acredito que esses dois dossiês se misturem. Apesar de tudo, já falaremos das questões das taxas, mas eu acho que apesar de tudo o Trump dificilmente entrará por esse caminho. Trump tentará dizer no plano internacional que uma coisa que não diz, isto é, os interesses israelitas estão à frente dos interesses palestinos. Quer dizer, isto é uma afirmação que não é dita, mas que subliminarmente está lá. O que interessa são os interesses de Israel, o que interessam menos são os interesses dos palestinos. Isto é uma afirmação, vamos ser claros, totalmente racista. Totalmente racista, porque está-se a pôr à frente um povo em detrimento de outro. Diz-se, mas isto, digamos, faz parte de uma leitura americana tradicional. Falo, mas nunca é totalmente dito. Agora está assumido como tal. Repatriar, tirar do sítio onde nasceram, a esmagadora maioria nasceu lá, 1.800.000 pessoas, mandando-os para países árabes que pagariam eles próprios a instalação dessas pessoas no seu próprio território, para fazer da faixa de Gaza uma espécie de riviera, tendo em atenção as condições climáticas e as praias magníficas que ali existem, é algo que releva, eu não diria da loucura, mas releva do total e completo desprezo pelas opiniões dos outros. Entretanto, podemos também chegar à conclusão que as decisões de Trump são de tal ordem, apesar de tudo inesperadas de vez em quando, que durante o dia de ontem os analistas trataram de explicar que o que sairia desta reunião seria, em princípio, mais um acordo de Abraão desta vez com a Arábia Saudita, mas aparentemente não foi bem por aí que Trump decidiu resolver o problema. Bom, apesar de tudo, é preciso a Arábia Saudita assinar os acordos, é preciso a assinatura da Arábia Saudita em qualquer acordo. E como nós sabemos, no final do Trump 1, a Arábia Saudita esteve bastante próxima de assinar esse acordo. Mas esse acordo tinha ligado a si, e este é um ponto importante, tinha ligado a si a cláusula da condição da criação do Estado palestino. Exatamente. Isso estava lá no primeiro acordo. E, portanto, agora essa questão já nem é falada.
O que significa, portanto, que ter a Arábia Saudita como garantida neste processo é algo que releva da imaginação. Vamos ver em que medida é que como é que os países árabes, nomeadamente a Jordânia, nomeadamente o Egito, nomeadamente a Arábia Saudita, reagem durante as próximas horas a esta tomada de posição, que é, volto a dizer, muito surpreendente, mesmo que Trump nos surpreenda muito. Mas se nós estivermos com atenção às posições da família Trump, e aqui volto ao princípio daquilo que comecei a dizer, em termos de interesses, Jared Kushner, o seu genro, aqui há uns meses, eu recordo-me bem, fez um pequeno comentário relativamente às potencialidades turísticas em matéria de pós-reconstrução de Gaza. Gerard Kushner é um empreendedor, é um industrial de várias áreas, nomeadamente na área do imobiliário. E, portanto, estamos a ver aqui o imobiliário de Trump a encontrar uma zona para a sua afirmação em termos de negócio. Claro, eu suponho que tudo acabará bem quando continuar a correr bem. Obrigado pela explicação, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, mas continuaremos na área Trump. Até lá, obrigado.